Paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. É com grande alegria que nós estamos nos encontrando nesta quinta-feira de novo, agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Receba, seja fortalecido, entenda o que Deus quer nos falar. Todo dia o Senhor, Ele quer falar conosco. E eu dei um título e diz assim: Jesus faz por você o que ninguém mais poderia fazer. Este é o amor do nosso Deus. Ele faz por mim e por você o que ninguém mais poderia fazer. E é interessante que hoje nós vemos no mundo atualmente, é comum a gente ver as pessoas, levar o nome de Jesus nos automóveis, nas placas, nos anúncios, no rádio, na televisão, na internet. O nome de Jesus é sempre falado. Em algumas ocasiões, o nome dele é usado para muitas coisas. E nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. E Ele diz na sua palavra que diante desse nome, todo joelho se dobrará. E hoje nós vemos que esse nome, ele é um nome muito falado. E nós vemos que ele é muito usado, quase de maneira assim mágica, como uma forma de amuleto. As pessoas, elas usam muito o nome de Jesus como se fosse uma forma do quê? De amuleto. Mas será que foi para isso que ele tornou-se homem e habitou entre nós e morreu em uma cruz? Pense nisso. Reflita neste exato momento. Quando Deus, Ele criou a humanidade, Ele ordenou-lhe que vivesse conforme os padrões que Ele estabeleceu. Então nós vemos que Deus, Ele estabeleceu um padrão para que nós vivêssemos. E eu quero compartilhar com você isso nesta noite. Gênesis, capítulo 2, eu vou ler do versículo 15 ao versículo 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos que Deus, Ele estabeleceu uma ordem para o homem. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que Deus, quando Ele plantou Adão ali no jardim do Éden, era simplesmente para ele fazer o quê? Lavrar e o guardar. Então era para ele lavrar, plantar e guardar o jardim do Éden. Então nós vemos que Deus, Ele foi estabelecendo algumas ordens para que o homem
ele pudesse viver o quê? Bem. E é importante você guardar isso. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus ainda deu uma ordem para Adão, dizendo para ele: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Só que Deus estabeleceu para ele o quê? Um limite. Havia algo que ele não poderia fazer. E da mesma forma, somos nós. Quando nós conhecemos a Deus, que nós temos um encontro com Cristo, são estabelecidos ordens para que nós possamos herdar esta vida eterna, esta cidade santa, a qual eu creio que deve ser o anseio de todo cristão, naquele grande dia, ter esse grande encontro com Deus. Mas se nós não entendermos os limites estabelecidos por Deus, com certeza nós não iremos alcançar. E olha o que diz o versículo 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui Deus estava deixando bem claro que existe o bem e que existe também o mal. O bem, ele faz o bem. Ele quer ver as pessoas bem. O mal, ele quer ver as pessoas mal. Ele quer destruir as pessoas. E teve uma ordem de Deus para ele não tocar nesta árvore, porque o dia que ele tocasse, ele conheceria o mal. E ele deixou muito claro esta palavra quando ele falou com Adão: não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Assim é o pecado na nossa vida. Ele vai nos consumindo, ele nos mata. E quantos de nós estamos morrendo porque o pecado ele tem nos consumido? Então é importante você entender que são estabelecidos limites. E quando você não obedece os limites que são estabelecidos, tem o quê? A consequência. E nós vemos que Adão, ele teve a consequência. Eva, ela teve a consequência. E você pode ver que todas as consequências que vêm na nossa vida é devido o quê? A nossa desobediência à vontade de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nesta noite, porque quando Deus ele chega e chama Adão, que ele pergunta para Adão, a primeira coisa quando Deus aparece para Adão, a Bíblia diz que Adão ele sente o quê? Vergonha. E o pecado ele faz isso com a gente. Ele nos envergonha. Ele nos distancia de Deus. E Adão, ele só viu que ele estava nu, porque ele pecou.
E quando Deus pergunta para ele se ele comeu do fruto, ele disse: a mulher que tu me deste. Naquele momento, o mal entrou. E hoje nós temos uma grande consequência, devido à desobediência de Adão. Mas eu quero dizer para você, mesmo com a desobediência de Adão, Deus ele se importa com você. Deus ele se importa comigo. Por isso que ele enviou o seu Filho unigênito para nos libertar desta morte, para nos libertar do pecado, para nos salvar, para nos dar a salvação. E quando você recebe a salvação, você tem essa paz que reina dentro de você. Então que você possa entender nesta noite que Deus ele te ama, que você possa entender nesta noite que Jesus faz por você o que ninguém mais poderia fazer, porque ele te ama e ele te oferece essa vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Lembrando que no domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor, e às 22 horas do sábado nós entramos no jejum e entregamos no domingo ao meio-dia. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. E nós temos o QR Code. Você que gostaria de estar ajudando o Ministério Rosa de Saron, que você possa estar contribuindo para que este ministério ele continue levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite.